Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é dia de comentar as melhores leituras do ano de 2022. Hoje é o primeiro dia do ano de 2023, então eu já aproveito para desejar um feliz ano novo, que o seu ano seja extremamente produtivo, seja muito bom. E decidi comentar aí quais foram as melhores leituras do ano de 2022. Selecionei 5 livros e mais algumas menções honrosas aí que eu vou mencionar no decorrer do vídeo também. Bom, um livro que eu favoritei esse ano, eu acho que deu para notar por meio da resenha que eu fiz aqui no canal, foi Um Conto de Natal do Charles Dickens, que foi meu primeiro contato com o autor, e eu imagino que eu vá gostar muito dos livros dele, só por essa primeira experiência. É um livro extremamente sublime, curto, perfeito para época de Natal, e acredito que será relido muitas vezes, então foi uma leitura que valeu muito a pena e que eu recomendo demais, assim. Gostei bastante de Um Conto de Natal e tem a resenha mais completinha aqui no canal, né, caso você queira assistir e saber um pouco mais sobre a história em si, ainda que sem spoilers, porque eu tentei não dar spoiler pra deixar vocês com vontade de ler, mas contei um pouco da história mesmo, não tentei fazer uma grande análise porque foi uma época de Natal e eu acho que essa história traz muito bem o espírito natalino sem precisar entrar em pormenores, ao mesmo tempo é uma grande obra da literatura que tem várias camadas. Então, acho que essa é a grande graça, assim, de Um Conto de Natal do Charles Dickens. Outro livro que eu li e gostei muito foi Fausto I, uma tragédia, que foi lido com a Academia Bocó. Então eu li com a Débora, li com um substrato, né, muito maior do que se eu fosse ler sozinha. Eu jamais pegaria esse pra ler se fosse ler sozinha, na verdade. O que eu gostei muito, assim, a história é muito bonita, a escrita é muito bonita. Fausto I, assim, eu achei sublime, eu achei... Inclusive, na época, eu fiz um vídeo falando sobre isso, de ter medo de ler os grandes clássicos, assim, achar que você não vai entender as coisas. E aí eu li Fausto I e vi realmente que aquele medo era um pouco infundado, porque foi uma obra que eu gostei bastante, não foi uma obra que eu tive qualquer dificuldade, mesmo tendo aí uma pequena bagagem de épicos, né, porque eu li Homero antes, pelo menos. Mas eu li e gostei demais, achei uma história muito boa. Aí veio Fausto 2 e deu assim, aquele baque, né? Porque foi um dos livros mais difíceis e mais chatos, pra ser bem sincera, como eu já fiz um relato aqui mais completo sobre o assunto. Mas mesmo assim, mesmo considerando esse grande baque que foi Fausto 2, eu ainda deixo Fausto 1 como uma das 5 melhores leituras do ano de 2022, porque eu realmente achei muito sublime, muito bonito. E uma história muito tocante. Eu acho que um dos trechos de Fausto I que mais me marcou, que eu achei extremamente bonito e bem desenvolvido, assim, foi esse trecho aqui no capítulo Noite, que ele fala que os deuses não igualam. Ah, quão profundo sinto. Iguala o verme, que faminto, no pó se nutre, e ao qual, enquanto escava a vaza, o pé do caminhante esmaga a rasa. Foi quando ele estava assim, num monólogo, né, o Dr. Fausto, sobre a pequenez dele diante do mundo, né, como ele jamais conseguiria se igualar a um deus, e é isso que Mephistófeles tenta fazer com que ele se iguale no Fausto 2, especialmente, né, e aí tem todo um final com uma simbologia bem interessante. Mesmo assim, Fausto 2 segue tendo sido uma das leituras mais penosas aí do ano, enquanto que esse aqui foi sim um dos preferidos. Outro livro que eu li e favoritei, gostei demais, foi O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Eu fiz uma resenha aqui mais completa também aqui pro canal, mas esse livro foi um livro que me marcou muito sobre a questão do tempo, sobre estar sempre correndo contra o tempo, perdendo tempo, deixando de fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer, simplesmente se deixando levar pela monotonia ou pelo dia a dia e deixar de ir atrás dos sonhos, assim, por conta disso. Então, eu acho que O Deserto dos Tártaros foi um livro bem marcante nesse sentido, gostei demais. Ele tem uma temática que me remete um pouco à morte de Ivan Ilitch, mas é bem diferente, a história mesmo é completamente diferente, mas eu acho que a temática é meio assim, também me remeteu um pouco ao Velho Mar, do Ernest Hemingway, mas desses 3 livros, dessa temática de tempo, de vida e morte, de aproveitar a vida ou de persistência, eu gostei muito mais do Deserto dos Tártaros, foi o livro realmente favoritado e que eu indico pra todo mundo, saio indicando pra todo mundo pra ler, porque, pô, é um livro tão curtinho, tão marcante, então acho que realmente vale muito a pena. Outro livro favoritado que eu amei demais foi a Odisseia do Homero, também foi lido lá com a Academia Bocó, a gente leu a Odisseia no começo do ano, eu li a Ilíada também no ano passado,
Então eu terminei Ilíada, já peguei a Odisseia e eu vi que a Odisseia é muito mais tranquila de ler, muito mais fluida, especialmente porque são temáticas completamente diferentes, né? Já que a Ilíada trata aí da Guerra de Troia de uma forma bem visceral mesmo, enquanto que aqui a gente tem o retorno de Odisseu, ou Ulisses, né, para sua terra natal depois dessa grande guerra. Então ele passa aí anos e anos no mar, anos e anos lutando contra monstros, lutando contra deusas, lutando contra uma série aí de seres mitológicos que aparecem aqui na Odisseia. Extremamente fluido, extremamente bonito, então foi aí uma leitura extremamente favoritada e que eu pretendo sim reler Ilíada e Odisseia, porque eu acho que eu li de uma forma bem crua, eu ainda não fazia tantas anotações, não tinha uma leitura tão ativa. Eu acredito que merece muitíssimo uma releitura, esses dois grandíssimos clássicos de Homero, e dois grandes clássicos da literatura ocidental como um todo, né? São livros fundadores da literatura ocidental. Então por isso que eu acho que sim, serão relidos muito em breve, mas fica a indicação de um dos favoritos também. E aí, por último, não poderia ser outro, teria que aparecer logo Moby Dick aqui. Moby Dick simplesmente foi o livro que me fez abrir esse canal, porque eu precisava simplesmente parar e falar horas e horas sobre Moby Dick até hoje. Eu sou lembrada por ser essa pessoa que fala o tempo todo de Moby Dick, porque foi realmente uma obra que me marcou muito, foi uma das primeiras obras que eu li, terminei e pensei, meu Deus, isso aqui que é sublime, é arte. Assim como Os Miseráveis, também tive essa sensação, que foi o livro que eu li no ano passado, em 2021, né? Então, no ano retrasado já, porque já estamos em 2023. Mas Moby Dick foi um livro marcante, um livro especial. Ele sempre será esse grande marco de eu ter vindo aqui falar de livros por conta dele. Então, não só essa questão de ser o grande clássico norte-americano e ser um livro tão bem escrito, tão maravilhoso, tão cheio de camadas, uma história tão envolvente e também cheia de pontos, assim, que se a gente não parar a estudar e prestar atenção, a gente passa. Ele também é um livro que me marcou, especialmente em relação à minha vida, né? A mim. Por isso que não tem como deixar de colocar Moby Dick como a grande leitura do ano de 2022. E acredito que vamos reler já esse ano no Clube Ethos. Então, vai ser um prato cheio aí pra vocês me ouvirem falando horas e horas sobre esse livro maravilhoso. Então já fiquem aí de olho nas inscrições do Clube Ethos também, porque é muito possível que Moby Dick apareça muito em breve nessa lista. Bom, esses foram os 5 livros que eu mais gostei de ler no ano de 2022. Mas além desses 5, eu também queria mencionar algumas menções honrosas aqui, dar algumas menções honrosas para algumas obras que também foram marcantes e que eu acho que especialmente foram surpreendentes no contexto em que eu li. Então, Mrs. Dalloway, que foi o livro que eu li em conjunto com a Lari. Já tivemos muitas leituras e acredito que esse ano teremos ainda mais leituras. Então, para mim, também é um grande marco por conta disso. Mas Mrs. Dalloway também foi uma grande surpresa, uma grata surpresa, porque eu não achei que eu ia gostar, tanto esse livro eu realmente gostei, achei muito bonito. Foi um dos livros com notas mais altas aí no ano de 2022, então acho que ele merece, sim, uma menção aqui nessa lista. Que é um livro aí que se ambienta no pós-guerra, Inglaterra pós-guerra, Londres especificamente. Temos 2 personagens que são os principais, assim, por assim dizer, que é o Septimus Smith e a Clarissa Dalloway. Então a gente tem esses 2 focos principais. É um livro bem curtinho também, muito bonito, a escrita é muito bonita. Então foi uma grande surpresa e por isso merece aqui a menção honrosa na lista de 2022. Outro livro que foi extremamente marcante, por isso que eu trago ele aqui, que é O Conflito de Visões, do Thomas Sowell, que foi um livro da Academia Bocó, que abriu muito as minhas leituras de não ficção, as minhas leituras de filosofia, de política. Ainda que eu não tenha dado tantos passos em relação a esses tópicos, eu acho que esse livro aqui foi um dos primeiros a me introduzir a muitos assuntos e a muitas pesquisas que eu não teria feito se não tivesse lido. E se não tivesse todo o substrato da Academia Bocó, né? Então, eu devo muito à Débora, principalmente por ter introduzido essa leitura aqui para nós. E é uma leitura muito produtiva, eu fiz bastante marcações. Também fiz uma resenha aqui, uma resenha um poucos meses depois de ter lido. Então eu voltei para as minhas marcações, eu revi as coisas que eu tinha marcado. Também por conta disso, é uma leitura que para mim foi muito produtiva. Tem bastante marcações aqui, bastante post-it. Foi o livro que eu
parei para estudar, assim. Eu acho que esse é o grande ponto dessa leitura para mim, por isso que eu considero ele também uma leitura bem marcante. Foi aí uma grande conquista desse ano ter conseguido ler e ter absorvido tantos assuntos. Mais uma menção honrosa, então, para o ano de 2022, Thomas Sowell aqui na lista. Outro livro que não está aqui, porque eu já emprestei, mas que eu também gostaria de mencionar, é o Viagens aos Confins do Comunismo, do Theodore Dalrymple. Foi uma das resenhas mais acessadas de 2022 e foi uma leitura muito boa. Foi a primeira leitura conjunta, inclusive, que eu fiz na íntegra com a Isa, do perfil Isa Livros pelo Mundo. E graças a essa leitura, a esse clube, nós também criamos várias parcerias que para mim foram muito importantes, foram muito boas também aqui pro meu canal, pro meu perfil. E especialmente para mim, mesmo pelos meus estudos, eu pude abrir também muito meus estudos por conta desse clube, por conta dessa parceria com a Isa. Então também é um livro que me marca por conta disso, mas também porque Theodore Dalrymple é um dos meus autores preferidos, eu adoro os livros dele, quero reler alguns que eu li há muito tempo, e esse livro foi muito bom, foi muito fluido, e foi muito legal ter revisitado esse autor que eu gosto tanto, com esse estudo mais aprofundado com a Isa. Então, por isso que eu considero aí uma das melhores leituras também, aí como menção honrosa. Por último, eu também queria mencionar aqui o Hotel Nocturne Vendôme, que também foi uma indicação da Larissa. A Larissa incomodou o ano inteiro por ler esse livro. E aí eu finalmente li, e olha aqui, ó, aparecendo como menção honrosa do ano. Por quê? Porque esse livro é muito bom para o que se propõe. Pra mim, essa foi a grande surpresa mesmo, tendo ouvido as histórias da Larissa, assim, sobre o livro. Ele é um livro que se propõe a fazer aí uma fofoca histórico-literária, histórico-artística, no meio da Segunda Guerra Mundial. Então é muito bom para quando você quer adquirir conhecimento, quer saber coisas novas, mas ao mesmo tempo você quer uma leitura mais leve, você não quer um conto de Colimar, você não quer um arquipélago Gulag para se envolver, ou mesmo ler sobre Auschwitz e tudo mais. Então você quer uma leitura um pouco mais leve, mas que ainda assim tem esse contexto de guerra, esse contexto histórico. E esse livro é muito bom justamente nisso. Então, ele vai te instigar a estudar sobre esses assuntos, mas ao mesmo tempo ele é um livro leve que você vai ler em poucos dias, porque são textos curtos e são textos que tratam sobre grandes personalidades da época. Por isso, ele merece aqui uma menção honrosa por ter sido um ótimo livro para o final do ano, que fluiu muito bem, e por ser esse livro que se propõe a algo e realmente faz aquilo que se propõe. É uma leitura realmente que eu indico aí pra vocês. É um livro que vocês encontram barato em sebos. Então, eu acho interessante ter na estante pra esses momentos assim, como eu comentei. Bom, então, esses foram os livros de menção honrosa e esses foram os 5 melhores livros de 2022. Espero aí que 2023 seja tão produtivo quanto. Fiquei bastante feliz com as minhas leituras. Esse novo ano será um ano de muitos projetos, um ano de muitos clubes, de muitas leituras. Então vamos aí para um novo ano muito produtivo aqui pro canal, aí para vocês também. Me contem quais foram as melhores leituras de 2022 para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, lembre de deixar a curtida, um comentário, a inscrição, que também me ajuda muito. E até a próxima!